Bem, meus caros, vamos aqui começando mais uma videoaula. Como vocês notaram, até agora os nossos circuitos lógicos, eles são compostos por uma ou mais entradas, né? Então, se eu for fazer um quadro aqui só para ilustrar melhor, circuito lógico, ele tem uma ou mais entradas, né? E cada circuito tem uma saída apenas, né? Então, na eletrônica digital, nós vimos que as entradas, né, nós chamamos elas pelas primeiras letras do alfabeto, e através das entradas são onde a informação entra no circuito. Foi isso que nós vimos. Se eu jogar 0 aqui, vai entrar 0. E o que vai sair lá, né? Então, por isso que as entradas têm esse nome. Elas são entradas porque é por onde a informação entra. É por onde os zeros e os uns entram. E a saída é por onde a informação sai. Ok? Então, nós já vimos vários exemplos aí de como isso funciona, vocês já estão cansados de saber. Uma das principais aplicações dos circuitos lógicos são justamente fazer controles automatizados de certas operações, né? Então, ao invés de você ter um operador, uma pessoa, fazendo com que alguma coisa aconteça, caso tais ou quais condições sejam verdadeiras, você, tendo um circuito lógico, você consegue fazer com que o próprio circuito faça isso automaticamente, como eu acho que já deu para vocês perceberem aí anteriormente. Pois bem, aqui, agora nós vamos fazer um exemplo que vai ilustrar isso um pouco melhor, um de muitos exemplos que nós vamos fazer, que vai ilustrar um pouco melhor como isso funciona e com o conhecimento que nós temos, que nós adquirimos até aqui, já é possível nós projetarmos circuitos que resolvam e automatizem problemas e situações, tá? Então, um que é muito comum em livros e que eu escrevi aqui é esse aqui. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, olha só. Em um programa de auditório, há 3 pessoas que são escolhidas para avaliarem apresentações de cantores, no estilo do programa do Raul Gil, que eu acho que a maioria de vocês devem conhecer, onde vários cantores cantam, né? E existem vários jurados que avaliam se a música cantada foi boa ou não, enfim. Mas aqui nesse caso nós vamos restringir o número de jurados, de juízes, a 3 pessoas. Elas são 3 pessoas que vão fazer essa avaliação e aprovar ou não cada um dos cantores. Muito bem, os 3 jurados devem votar se o candidato está aprovado ou reprovado. Pois bem, você foi contratado para automatizar esse sistema. Olha aí, automatizações do sistema. Inserindo botões nas mesas de cada juiz, de cada jurado. Então, cada jurado vai ter um botão na sua mesa, né, que vai aprovar ou não o candidato. Então, caso o juiz aprove o candidato, o cantor, ele deverá pressionar o botão. Caso o juiz não aprove, ele deverá manter o botão solto. Pois bem, então lá está o juiz na mesa dele, o cara vai lá, canta. Depois que ele canta, se ele gostou, ele aperta o botão e aprova. Se ele não gostou, ele não aperta o botão e não aprova. Muito bem. Se um candidato for aprovado pela maioria dos juízes, então são 3 juízes, né? Então, se os 3 aprovarem, ou se a maioria, né, se 2 dos 3 aprovarem, então nesse caso aqui, se o candidato for aprovado pela maioria, uma lâmpada será acionada. Essa lâmpada vai sinalizar que o candidato foi aprovado. Caso o candidato não esteja aprovado, então aí a maioria, né, ou todos não apertaram o botão, a lâmpada permanecerá desligada. Então nós temos um problema que necessita ser automatizado, né? Muito bem. Como nós vamos fazer essa automatização? Em primeiro lugar, vamos voltar aqui no nosso quadro aqui, nós temos que fazer a pergunta: quem são as entradas desse circuito? E quem são as saídas desse circuito, ou a saída do circuito, né? E então essa é a primeira pergunta que a gente tem que fazer antes de qualquer coisa. A gente sabe que a gente vai usar um circuito lógico, que vai fazer o controle. Quais são os dados que vão entrar no circuito? Quais são as informações que vão entrar e qual ou quais as informações que vão sair desse circuito? Muito bem. Então, analisando o enunciado aqui,
O que nós temos? Nós temos aqui botões nas mesas de cada juiz. Então, o botão vai ser um instrumento que vai sinalizar para a gente se... vai sinalizar para o circuito, vai informar o circuito se determinado juiz votou a favor ou contra. O candidato aprovou ou reprovou. Então, o botão é o primeiro instrumento que a gente está trabalhando. E além do botão, o nosso circuito vai ter que controlar uma lâmpada, que vai ser acionada se o candidato for aprovado e vai ficar desligada se o candidato for reprovado. Ok? Então nós temos 3 botões e nós temos uma lâmpada. É isso que o nosso circuito vai ter que trabalhar. Basicamente é isso. Você não vê mais nenhum elemento aqui que vai importar no funcionamento do circuito. Os botões vão indicar o voto de cada juiz e a lâmpada vai acionar dando o resultado. Muito bem. Então nós temos, vamos colocar aqui, 3 botões e uma lâmpada que vai indicar. Pois bem, o que vai ser entrada, o que vai ser saída aqui no circuito? O botão, os 3 botões, eles vão enviar informação para o circuito ou eles vão receber informação do circuito? E a lâmpada vai enviar uma informação para o circuito ou ela vai receber uma informação do circuito? É assim que a gente determina quem é entrada e quem é saída. Bom, como é bastante óbvio, eu acho que a gente nem precisa explicar muito, os botões sempre vão ser entradas, né? Sempre que vocês virem botões, botão é um dispositivo que envia informação, né? Então, por exemplo, lá na sua casa você tem um interruptor e você tem uma lâmpada, né? Quem é que vai enviar informação para a lâmpada acender? É o interruptor. Se você aperta a lâmpada, acende. Se você solta, a lâmpada solta. Então, a lâmpada apaga. Então, o botão ele funciona como interruptor, né? Ele é um interruptor. Ele envia informação fazendo com que alguma coisa acione ou não. Não é isso? Então, ao falar de botão, um botão ele não recebe informação. Quando o botão recebe energia, ele acende, ele emite um som, ele começa a emitir qualquer tipo de informação visual ou de outro tipo. Não. Um botão ele é feito para ser pressionado. Não é isso? Um botão, então vamos colocar aqui, 3 botões. Um botão ele é feito para ser pressionado. Então, é a pessoa que pressiona o botão que envia informação, não é o botão que recebe a informação. Então, quem são as entradas? Respostas, os 3 botões são as entradas, ok? Então, eu desenhei os 3 botões aqui do lado esquerdo, como nós estamos acostumados. Nós podemos chamar aqui os botões de A, B e C. Vão ser as entradas do nosso circuito. E a lâmpada? A lâmpada ela envia informação, ela recebe informação, né? Dito de outra maneira, a lâmpada ela é acendida ou ela acende algum outro dispositivo? Não, a lâmpada ela é acendida. É ela que acende. Não é a lâmpada que acende alguma outra coisa. A lâmpada é acendida e o verbo está na forma passiva, né? Ela é acendida. Se ela é acendida, alguma coisa acende ela. Então ela recebe a informação do circuito. Então a lâmpada, gente, só pode ser a saída. É ela que vai ser acendida ou não pelo circuito. Então a lâmpada vai ser a nossa saída. Então resposta, quem são as saídas? No caso aqui, uma saída apenas. A lâmpada. Então o primeiro passo para a gente automatizar esse sistema e projetar o circuito é identificar quem são as entradas e quem são as saídas. Entradas são aqueles dispositivos que enviam informação, fazem com que a informação entre no circuito. Nesse sentido aqui, certo? E quem são as saídas? As saídas são as informações, para onde as informações saem do circuito. No caso aqui é a lâmpada. Então é bastante óbvio que você não vai ver a lâmpada fazendo isso aqui para o circuito. No sentido contrário. Não, a lâmpada vai receber a informação, não vai enviar. Do mesmo modo, um botão não vai ser acionado pelo circuito. Não, o botão é que aciona ou não as partes do circuito. Então, é absurdo você pensar num sentido aqui o contrário, que não é esse. A informação entrando a partir do botão, entrando no circuito. Então, quem são as entradas? Os botões. Quem são as saídas? As lâmpadas. Isso daqui, gente, é sempre. Tá? Sempre que tiver botão, vai ser entrada. Sempre que tiver chave, interruptor, é entrada. Sempre que tiver LED, lâmpada, qualquer coisa que é acionada, um motor, né? Um aquecedor, um relé, qualquer coisa que é acionada, aí usando a forma passiva do verbo acionar, né?
ser acionado são saídas. Então aí, eu espero que seja bem claro o que são entradas e o que são saídas. Então agora que nós já determinamos aqui quem são as entradas e quem são as saídas, deixa eu apagar aqui. Vamos apagar aqui para a gente começar a resolver esse problema. Muito bem. A gente já sabe então que nós temos 3 botões nas entradas, A, B e C, né? E uma saída. A gente só não sabe qual que vai ser o circuito que vai estar aqui dentro, que vai fazer esse controle. Muito bem. Então o primeiro passo, gente, é eu entender o funcionamento. Eu sei como que o circuito vai funcionar? Eu sei qual que é o resultado final? Eu sei que eu tenho 3 botões. Se a maioria dos botões for pressionados, eu sei que os juízes aprovaram e a lâmpada tem que acender. Se a maioria dos botões ficar solto, não for pressionado, a lâmpada tem que ficar apagada. Então eu sei como funciona. O primeiro passo é entender a lógica, entender o enunciado. Depois disso, eu vou fazer a tabela verdade. A tabela verdade vai descrever esse enunciado de forma que depois nós consigamos aí montar o circuito. Então, fazer a tabela verdade. Então aqui, vamos lá, vamos começar aqui. 0, 0, 0. 0, 0, 0. Aqui o A é 0, o B é 0, o C é 0. Significa o quê? Que os 3 botões estão soltos, não é isso? O A está solto, não está recebendo informação, é 0 aqui. O B está solto, mesma coisa, o C está solto. Então, se os 3 botões estão soltos, os juízes reprovaram, certo? Os 3, unanimidade. Se os 3 reprovaram, a lâmpada tem que acender ou apagar. Obviamente, a lâmpada tem que ficar apagada, né? Em caso de reprovação, a lâmpada fica apagada. Então, a saída vai ser 0 para não energizar a lâmpada. Muito bem. Vamos continuar aqui, então. É esse o raciocínio, gente. Não tem segredo, não, tá? Segunda linha da tabela verdade, 0, 0, 1. Então, se a segunda linha é 0, 0, 1, significa o quê? Que o A é 0, o A manteve o botão solto, não votou a favor, o B manteve o botão solto, também reprovou o candidato, e o C foi o único que apertou o botão e aprovou. Então, a maioria aqui votou contra ou a favor? A maioria votou contra, o A e o B votaram contra, formaram a maioria, então a saída continua 0, o candidato continua sendo reprovado. Depois nós temos 0, 1, 0, a mesma história, né? Só que agora, quem votou a favor foi o candidato, foi o juiz, o jurado B. Os outros 2 votaram contra, a maioria vence, a saída é 0. E agora nós temos aqui a quarta linha da tabela verdade, 0, 1 e 1. Pois bem, 0, 1 e 1. O A votou contra, é 0, manteve o botão dele solto. Mas o B e o C pressionaram os botões deles, né? Então eles votaram a favor. A maioria, então, aqui votou a favor. Votou que o candidato é aprovado. Então, se a maioria votou a favor, a lâmpada acende. Para ela acender, eu jogo 1 aqui na saída. Muito bem. Depois, continuando aqui a tabela, 1, 0, 0. O que vai dar então? 1, 0, 0. O A votou a favor, o B e o C contra. A maioria votou contra, a saída é 0. 1, 0, 1. O A votou a favor, o B votou contra, o C votou a favor, a maioria votou a favor. Se a maioria votou a favor, a lâmpada é acionada. 1. 1, 1, 0. Maioria, A e B votaram a favor. O C votou contra. Maioria vence. E por último, 1, 1 e 1. Maioria, unanimidade, votou a favor. Então, se todo mundo votou a favor, então a lâmpada tem que acender. O candidato é aprovado. Então, nós montamos a tabela verdade aqui. Primeiro definimos quem é a entrada, quem é a saída, montamos a tabela verdade. Nós só podemos montar a tabela verdade porque nós sabemos como que o circuito funciona. Se nós não entendêssemos o enunciado, nós não conseguiríamos montar a tabela verdade. Então, aí fica claro que, em primeiro lugar, depois de identificar quem são as entradas e as saídas, é entender como que o circuito tem que funcionar. Depois que entender o funcionamento, fica fácil montar a tabela verdade e traduzir aqui nas saídas qual deve ser o comportamento das saídas, de acordo com as entradas. Muito bem. Feito isso, agora ficou fácil. Nós temos a tabela. É só montar a expressão lógica e da expressão achar o circuito. E aí nós vamos saber o que vai ter aqui dentro, qual que vai ser o circuito que vai fazer esse controle. Em primeiro lugar, o que compensa? Compensa fazer a expressão aqui por soma dos produtos ou por produto das somas? Como nós vimos na última aula, né? Nós vamos contar quantos zeros e quantos uns
nós temos e a partir disso decidir. Então nós temos 1, 2, 3, 4 uns e, portanto, vão ser aí 4 zeros. Então, tanto faz montar por soma dos produtos ou por produto das somas, o tamanho do circuito e da expressão vai ser o mesmo. Então vamos começar aqui montando por soma dos produtos, tá? Soma dos produtos. Então vamos lá, a saída Y, eu vou analisar aqui onde é 1, né? Aqui, aqui, aqui e aqui. Então essa linha aqui, o A é 0, o B é 1, o C é 1. Então o A é 0, é barrado, vezes o B é 1 e o C é 1. Matamos a primeira linha. Mais a segunda linha aqui, que a saída é 1. O A é 1, o B é 0, barrado, e o C é 1. 1, 0, 1. 1, 0, 1. Perfeito. Terceira linha, onde a saída é 1. O A é 1, B é 1, C é 0. Então só o C é 0. O A é normal, o B é normal. Só o C que é 0, então só o C é barrado. Mais a última linha, que a saída é 1. Todo mundo é 1, então a saída vai ficar A, B, C. Ninguém barrado. Está aqui, então, a expressão por soma dos produtos. A partir dela é só montar o circuito, que vocês já estão cansados de fazer, né? Não vamos fazer aqui para não gastar muito tempo. E por produto das somas, nós vamos analisar, vamos até marcar aqui uma cor diferente, onde a saída é 0. A saída é 0. Vamos ver como é que vai ficar a expressão por produto das somas. Então aqui, lembrando que o produto das somas é totalmente contrário, né? Então vai ficar como A é 0, B é 0, C é 0. Então os três vão ficar normal, sem barra. A mais B mais C, né? Lembrando que o produto das somas a gente faz a soma. E depois que terminou a soma, coloca o parêntese. Vezes. Segunda linha aqui, que a saída é 0. O A é 0, B é 0, o C é 1. Então só o C vai ser barrado. O produto das somas, barro é 1, né? Barro 1. Muito bem. Vezes. Terceira linha, que a saída é 1, só o B é 1. Então, só o B vai ser barrado. A mais B barrado, mais C. E a quarta linha, que a saída é 1, que a saída é 0, perdão. Aqui, o A é 1, o B e o C é 0. Então, vezes aqui, o A é 1, o A é barrado, mais o B que é 0, mais o C que também é 0. Não tem mais nenhuma 0, já matamos esse. Então tá aí a expressão por soma de produtos e a expressão por produto das somas, que vai resolver o nosso problema enunciado lá do programa de candidatos de cantores, ok? Qualquer uma que eu montar, vai dar aí basicamente o mesmo resultado, né? Se a gente for estabelecer aqui quantas portas lógicas cada um tem, nós vamos ver aqui que nós temos uma E de 3 entradas, duas E de 3 entradas, 4 AND de 3 entradas, né? 3 input, né? Em inglês, entradas. Nós temos uma OR de 1, 2, 3, 4 entradas, né? Uma OR de 4 entradas. E nós temos 1, 2, 3 inversoras, né? 3 NOTs. Muito bem. Totalizando aqui, 4 mais 1, 5 e 3, 8 portas lógicas. Por produto das somas, vai ter que dar o mesmo número, né? Nós temos uma OR de 3 entradas, 2, 3, 4 OR de 3 entradas. Nós temos também uma E de 4 entradas, que é essa E aqui que está ligando todas as OUs, né? De 4 entradas, uma entrada, 2 entradas, 3 entradas, 4 entradas. E 1, 2, 3 inversoras, 3 NOTs. Né? Então tá aí, 4 e 1, 5, mais 3, 8 portas lógicas. Então, como o número de zeros e uns é o mesmo, tanto faz eu montar por soma de produtos ou por produto das somas. O número de portas lógicas que eu vou empregar para desenhar o circuito e para montar ele na prática vai ser exatamente o mesmo. Se eu tivesse um zero a mais aqui, se aqui, por exemplo, fosse 0, não é o caso, porque aí o não funcionaria conforme enunciado, mas se aqui fosse 0, aí nós teríamos 5 zeros e 3 uns. Então, como o número de uns é menor, a expressão por soma dos produtos ficaria menor e aí compensaria montar o circuito por ela. Se ao contrário, aqui continuasse 1, e aqui onde é 0 também fosse 1, né? Então nós teríamos aí 5 uns e 3 zeros. Nesse caso, como o número de zeros ficaria menor, compensaria montar a expressão por produto das somas, porque a expressão teria apenas 3 somas, né? Ficaria uma expressão menor e o circuito, consequentemente, ficaria menor também.
ok? Mas na verdade aqui é 0, então nesse caso aqui, tanto faz montar por um ou por outro. Os dois estão igualmente corretos, vão dar circuitos diferentes, entretanto o resultado será o mesmo, então não tem um mais correto que o outro. Beleza, gente? Então tá aí o nosso enunciado. Sugiro que vocês tentem fazer por vocês mesmos e depois compare o resultado aqui que nós obtivemos. E desenhe o circuito para praticar essa parte aí de converter, né, da expressão para o circuito. Façam um desenho do circuito e confiram aí se vocês estão por dentro, aí, não esqueceram de nada da nossa disciplina. Ok? Bom, então é isso. Até a próxima. Muito obrigado a todos.